Olá, muito bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo vamos dar continuidade ao nosso tema Pessoas como Nós, tema dos nossos estudos bíblicos. E o nosso último estudo foi sobre Ana, mulher atribulada. Espero que tenha falado muito ao seu coração. Se você ainda não viu, por favor, volte lá no vídeo, aprecie, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas, para que Deus possa aumentar a divulgação da sua palavra através de nós. E eu te convido, nesta manhã, a ver o seguinte tema: Salomão, rei com coração vazio. Eu suponho que você já conheça muito a história de Salomão, muitos detalhes já lhe sejam familiares, mas eu creio que Deus pode continuar falando conosco ainda hoje, através da vida do seu servo. E nós vamos nos basear, nosso texto básico está em 1 Reis 1, de 32 a 40. Mas, antes de tudo, eu te convido a orar para que Deus nos abençoe nesse momento que nós vamos ficar juntos para refletir sobre a palavra dele. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te agradecemos as bênçãos derramadas sobre nossas vidas, te agradecemos a oportunidade e a liberdade de estudarmos a tua palavra e que nós possamos ser ricamente abençoados por ela. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor e o teu cuidado. Toma-nos em tuas mãos, abre as nossas mentes e corações para que o Senhor possa falar conosco. Em nome de Jesus, amém. Nosso versículo-chave se encontra no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, versículo 10, e eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderá julgar este teu povo que é tão grande? Isto aqui é a oração, um trecho da oração feita por Salomão a Deus. E eu gostaria de ler com vocês o nosso texto básico, que, como eu disse, se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo 1, de 32 a 40, e diz o seguinte: o rei Davi ordenou: chamem os sacerdotes Zadok, o profeta Natã e Benaia, filho de Joiada. Quando chegaram à presença do rei, ele os instruiu: levem os conselheiros do seu senhor com vocês e ponham o meu filho Salomão sobre a minha mula e levem-no a Gion. Ali os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungirão rei sobre Israel. Então, toquem a trombeta e gritem: viva o rei Salomão! Depois, acompanhem-no, e ele virá sentar-se no meu trono e reinará em meu lugar. Eu o designei para governar Israel e Judá. Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: assim se fará, que o Senhor, o Deus do rei, meu senhor, o confirme. Assim como o Senhor esteve com o rei, meu senhor, também esteja ele com Salomão, para que ele tenha um reinado ainda mais glorioso do que o meu senhor, o rei Davi. Então, o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os queretitas e os peletitas fizeram Salomão montar a mula do rei Davi e o escoltaram até Gion. O sacerdote Zadok pegou na tenda o chifre com óleo e ungiu Salomão. Então tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! E todo o povo o acompanhou, tocando flautas
e comemorando de tal forma que o chão tremia com o barulho. Que Deus nos abençoe, né, diante da sua palavra e possa falar aos nossos corações. Amém. Queridos, a história de Salomão na Bíblia é principalmente narrada nos livros de 1º Reis e no 2º livro de Crônicas no Antigo Testamento. Salomão, filho de Davi e Batseba, foi coroado rei de Israel e conhecido por sua sabedoria e pelo templo que construiu em Jerusalém. E nós vamos estudar a vida deste servo do Senhor, o grande filho do rei Davi, para que nós possamos tirar algumas lições nesta manhã. E eu desejo muito e oro para que Deus fale ao seu coração, assim como tem falado comigo no preparo deste estudo. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente. O alvo deste estudo é mostrar que Deus nos concede dons, oportunidades e privilégios, porém requer de nós obediência, fidelidade e responsabilidade. Então, esse é o grande alvo que nós queremos chegar, alcançar com o nosso estudo. E durante o estudo e após este estudo, nós seremos capazes de conhecer melhor a vida de Salomão, suas virtudes, também seus defeitos. Aproveitar os dons, as oportunidades e os privilégios concedidos pelo Senhor. E também obedecer a Deus, agir com fidelidade e responsabilidade em relação à vontade do Senhor. Nós que já conhecemos a história do rei Salomão, sabemos que esse menino veio ao mundo depois de um grande erro cometido pelo seu pai, que foi o adultério com Batseba, a morte do marido de Batseba, né, Urias, e aquele bebê resultado daquele adultério, ele falece. E depois o Senhor abençoa, então, a união de Batseba e Salomão, ele concede este filho chamado Salomão. Não era o primogênito, não era o filho primogênito de Davi. Davi, o primogênito de Davi, se chamava Adonias e com certeza aguardava, né, a morte do seu pai para que ele assumisse o trono como primogênito e sucessor do pai. Mas Salomão foi o escolhido por Deus e pelo rei Davi para que continuasse na sucessão do seu reinado. E ao nascer, o profeta Natã segurou esse bebê nas mãos e o chamou de Gedidias, que significa o amado de Deus. Está registrado em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 25. Em meio ao ambiente tumultuado pela velhice do rei Davi, com a pressão do filho mais velho querendo se apossar do trono, a revelia do pai, mas, segundo os costumes da época, ele tinha o direito, mas a preocupação dos conselheiros da corte, Davi convocou a assembleia e apresentou Salomão como seu legítimo sucessor. Então, Salomão vai ser ungido rei debaixo desse clima tenso, né, da velhice do pai, do interesse do irmão mais velho em ocupar o trono. Não vai ser um clima fácil, né? Será um clima bem tenso para que o jovem rei assuma o lugar de seu pai Davi, que ainda estava vivo nesse momento. E Davi, em seguida, lhe deu instruções e aconselhou Salomão a ser piedoso, temente e observador da lei de Deus, corajoso e enérgico. Então, Davi o proclamou rei em todo o Israel. E conforme o texto que nós lemos, né, ele chama o sacerdote e outras autoridades e leva Salomão a um determinado local chamado Giom, e ali ele é ungido rei e ele é aclamado por todo o povo. É uma história interessante, mas uma história que vale a pena conhecer maiores detalhes para que nós entendamos esse período e esse acontecimento na história de Israel. Recordando um pouco a história de Davi, nós vamos ver que Davi, o grande rei de Israel, também assumiu o trono numa gestão
diferenciada, digamos assim, porque ele não era filho do rei Saul, ele se torna genro do rei Saul, né? E com a morte de Jonatas, Davi, antes disso, já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel, e agora ele assume o trono e faz um excelente reinado. E ali o desejo do rei Davi era construir um templo para Deus. Até então, todos os cultos e rituais eram oferecidos a Deus na tenda do tabernáculo, que tinha sido construída no deserto, e até então estava valendo como lugar de culto e adoração. Mas Davi tem um grande propósito, um grande desejo de construir um templo suntuoso para oferecer a Deus cultos. Mas o Senhor o proíbe, por razões óbvias. Davi foi um grande guerreiro, né? E ele trazia em suas mãos muito sangue por causa das batalhas que enfrentou. E o Senhor diz então que quem vai construir esse templo em Jerusalém será o seu filho Salomão. E Davi tem uma atitude admirável. Ele promove o ajuntamento de todo o material que Salomão vai precisar para a construção desse templo. Ouro, prata, cobre, madeira, linho, todas as coisas que ele vai precisar, ele ajunta em grande quantidade para que ao seu filho assumir essa obra, ele possa fazer com facilidade. E aquele templo seria construído então baseado no desenho dado por Deus a Moisés do tabernáculo. Então nós vamos ver que Salomão dá início ao seu governo. E quando o Senhor lhe aparece, né, dizendo que ele será rei em Israel, o Salomão tem consciência da grande responsabilidade que ele assumiu. Salomão subiu aos sacerdotes em Gibeá, onde estava o tabernáculo, e ali promoveu um grande culto de adoração a Deus. Por meio dos sacerdotes, ele consultou a Deus sobre a melhor maneira de governar com acerto o povo de Deus. É reconhecido e grato. Ele fez sacrifícios e oferendas a Deus, conforme relata o segundo livro de Crônicas. Um exemplo para nós de dedicação ainda na juventude, né? Como esse jovem, esse filho do rei, esse servo do Senhor, fez um grande culto de ação de graças no dia, digamos assim, da sua posse. Salomão também buscou apoio, participação e unidade. É isso que vai tornar o seu governo tão grandioso. A despeito do governo monárquico, o Salomão, no entanto, fez um governo simples e democrático. Ele serviu-se do desejo para falar a toda a nação por meio de líderes. Ele organizou a nação aos capitães de 1.000 e de 100, ele formou o seu exército. Ele falou aos príncipes, que era gente influente do povo. Ele falou aos juízes, que era o poder judiciário da época, aos chefes de famílias, que eram os clãs, né? E com essa tática, o Salomão deu recado a todos os segmentos populares do seu reino. Então, ele já inicia o seu governo, ele já faz o seu governo com atitudes bem democráticas e bem satisfatórias aos seus governados, ao seu povo. Mas o que destaca na história de Salomão é o seu dom de sabedoria. No segundo livro de Crônicas, vai ser relatado, né, que o Senhor aparece a Salomão e lhe faz um desafio. O Senhor pergunta a Salomão o que ele gostaria de receber de Deus. E nós sabemos que até para responder essa questão, Salomão já era sábio. Tudo que Salomão pediu em sua oração sincera a Deus foi que lhe desse o dom de sabedoria, para que governasse bem, sábia e justamente o seu povo. Tendo em vista a sua grandeza de alma e boas intenções, Deus lhe concedeu o que ele pediu. Deus o fez, de fato, um homem muito sábio, um conhecedor muito sábio, tanto de coisas humanas como divinas, não sendo igualado nem antes nem depois dele. Então, realmente, foi um homem extraordinário. Você pode ler o segundo livro de Crônicas, e ali, já no capítulo 1,
você vai encontrar esses registros. A sabedoria de Salomão era tremenda, facilmente comprovada. E nós vamos citar aqui 2 testes comprobatórios da sabedoria de Salomão. O primeiro deles foi a disputa entre 2 mulheres por uma criança. Essas 2 mulheres disputavam entre si o mesmo bebê e cada uma alegando que esse bebê fosse dela. Não havendo testemunhas nem acordo entre elas, Salomão apelou para o sentimento maternal de ambos, mandou que o guarda dividisse a criança em 2 partes com uma espada e desse um pedaço a cada uma das reclamantes. E uma delas aceitou pacificamente a decisão. A outra reagiu, desistindo do seu direito, para que tal não acontecesse ao menino. E diante disso o rei ordenou que se desse a ela o menino vivo, concluindo assim que ela era sua mãe. Isso foi uma coisa um evento muito marcante, né, na vida e no governo de Salomão. E o segundo teste comprobatório da sua sabedoria também foi a visita da rainha de Sabá, que está descrita lá no 2 Crônicas 9, de 1 a 9. As caravanas mercantes de especiarias que iam para o ocidente passavam por Israel e voltavam relatando a fama e a grandeza do príncipe dos hebreus. E a rainha da lendária Sabá, que é um país situado no extremo sul da Arábia, resolveu tirar limpa essa história, que até lhe parecia exagerada. Então ela preparou uma caravana montada em camelos, na época eram os navios do deserto, né? E foi levando presentes custosos e talvez uma agenda de perguntas enigmáticas previamente preparada para sabatinar lá o Salomão, né, para ela conferir a sua sabedoria, né, para testar a inteligência de Salomão. E ela foi maravilhosamente surpreendida. Salomão decifrou todos os enigmas com elegância e desenvoltura. E depois de vê-lo e ouvi-lo, confessou que o que ouvira a respeito de Salomão lá em Sabá não era nem a metade do que ela havia constatado pessoalmente. Assim, a rainha voltou para o seu país glorificando o Deus de Israel, elogiando e admirando muito o rei Salomão, sua corte, seu trono, sua mesa farta e até os trajes, os uniformes dos que serviam no palácio, o vasilhame. Enfim, ela ficou encantada com cada detalhe que ela viu. E a excelência da sabedoria de Salomão é relatada também no primeiro livro de Reis, no capítulo 4. Inteligência, sabedoria e conhecimento eram sua tônica, pois eram como areia na praia do mar. E ele não tinha semelhante no mundo de então, ninguém se igualava a ele, né? Porque Salomão foi um poeta e um conselheiro. Olha, ele compôs mais de 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, sendo o Cântico dos Cânticos o melhor dos seus cânticos. Ele também era botânico, né? Ele discorreu sobre as mais variadas plantas da terra, olha que interessante. Também biólogo, discorreu sobre animais, aves, répteis e peixes. E era um diplomata internacional, ele chamou a atenção do mundo inteiro, numa época que não havia essa facilidade de comunicação como nós temos hoje. Todo mundo se debruçava para ouvir os seus conselhos e desfrutar a sua sabedoria. Então era um homem, um governador, um rei, né, excepcional, admirável. E o mundo inteiro estava se dobrando à sabedoria de Salomão, e essa sabedoria vinha do Senhor. Mas também era digno de nota a sua prosperidade, né? No pedido que Salomão fez a Deus, o pedido não transparece nenhum interesse de ordem pessoal. Ele visava tão somente o benefício da nação. Ele não pediu riquezas nem honras, nada de ambição. Ele não pediu a morte dos adversários, do reino, então nada de maldade. E não pediu longa vida para si, totalmente despreocupado. Ele buscou realmente, em primeiro lugar, a justiça, né, de governar com justiça e com sabedoria. E as outras coisas lhe foram
acrescentadas. Olha o que Deus disse a Salomão espontaneamente: te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. O próprio Deus amou Salomão e se regozijou na sua conduta. Ouro e prata, irmãos, eram abundantes em Jerusalém nos dias de Salomão. E bem assim as madeiras de lei trazidas de terras distantes. Carros e cavalos ele tinha em quantidade e qualidade, importados do Egito e da Cilícia. Mais de 12.000 cavaleiros faziam parte do aparato da segurança real. Olha que extraordinário. E o centro de atenção de Salomão e o seu reino eram verdadeiro centro de atenção. A arrecadação de impostos das caravanas mercantes, a riqueza e o luxo da casa real e do seu trono, as riquezas dos utensílios da mesa do rei, de sua casa de campo. Então, assim, eram detalhes que denotavam a prosperidade em que esse rei governou e vivenciou naquela época, observe como a prata nem tinha valor em face da exuberância do ouro sob o poder do Salomão. A prata era considerada quase sem valor. Sendo Salomão o maior, o mais sábio, o mais rico, o mundo todo queria ouvi-lo e trazer-lhe presentes custosos, e assim o enriqueceu ainda mais, ano após ano. Note que a prosperidade de Salomão foi uma dádiva de Deus. Ele não fez nada por merecê-la. Não caia no engano de tentar comprar a benevolência de Deus por meio de qualquer tipo de obras. Não foi isso que Salomão fez. Salomão se humilhou perante o Senhor, pediu sabedoria e isso agradou o coração do Senhor. E o título da nossa lição, Salomão, rei com coração vazio, é praticamente um paradoxo diante de tudo que nós estamos refletindo até aqui. Como pode um homem com tantas bênçãos, com tanta generosidade da parte de Deus, com tanta riqueza e opulência, este rei ser um rei com coração vazio? E até agora tudo se mostrou repleto e esplendoroso, como eu descrevi, Mas, queridos, o rei Salomão terminou a sua vida em grande fracasso espiritual decorrente, especialmente de 2 graves erros. E nós vamos vê-lo. O primeiro deles é poligamia e sensualidade. Era comum naquela época selar alianças de paz entre países por meio de casamentos entre reis e princesas. E isso acontece muitos anos antes de Cristo e vai continuar acontecendo. Nós vamos ver aqui na história do Brasil mesmo, Casamento entre príncipes e princesas para selar paz ou fazer aliança entre países. E certamente muitos dos casamentos de Salomão foram por força de alianças políticas. A verdade é que ele tinha um harém extraordinário. Ele chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Juntando essa mulherada toda, Salomão podia dormir 3 anos a cada dia com uma mulher diferente. Então era uma quantidade enorme de esposas, de princesas e concubinas, Mas tal procedimento não agradava a Deus, Quebrava a ordem divina para um rei de Israel, pois lhe era proibido tanto multiplicar mulheres como importar cavalos do Egito. Isso estava lá em Deuteronômio 17, 16 a 17. Depois você confere lá. Que interessante, o Senhor não aprovava essa conduta do rei Salomão. E o segundo grande erro foi uma idolatria inconsequente. A idolatria sempre foi o problema mais sério de Israel. E o Salomão também não escapou das suas armadilhas e as consequências foram funestas para sua família, para a nação, depois da sua morte. Salomão, que a princípio, jovem, conhecia bem o Senhor e sabia que não deveria seguir outros deuses, porém não continuou fiel a Jeová até o fim. Cada uma das 1000 mulheres do harém do rei trouxe do seu país o seu ídolo com direito de adorá-lo. E levianamente Salomão, já na velhice, deixou-se influenciar por elas,
abandonou o Senhor e aderiu à adoração de ídolos nos altos de Jerusalém. É quase inacreditável, né, esse comportamento do rei Salomão. A poligamia e a idolatria de Salomão foram os cupins que corroeram a nação, tanto espiritual como materialmente. Que coisa grave para que nós pensemos, né? Este homem que recebeu toda essa prosperidade da mão de Deus, no final, ele teve um fracasso espiritual retumbante. As 1000 mulheres, seus filhos, suas ajudantes, a construção e a manutenção de centenas de altares e toda a orgia que acontecia lá dentro do palácio, tudo era sustentado com os impostos da nação. Imagina o quanto se gastava, né, para tudo isso. Enfim, era de fato Salomão um rei com o coração vazio espiritualmente. Ele perdeu totalmente a conexão com o Senhor, porque ele se desviou dos caminhos do Senhor. Sabiamente ele aconselhou a muitos, mas não atendeu os conselhos de Deus para si mesmo. Ele foi se perdendo no caminho. E ao morrer, deixou os súditos insatisfeitos e um reino insustentável. Com a falta de tática de Roboão, seu filho sucessor, o reino do grande rei acabou desmoronando. E daí em diante nós vamos ver, né, que o reinado de Salomão, o grande reino de Salomão, será dividido. Então, queridos, diz o ditado popular: diga-me com quem andas e te direi quem és. As mulheres de Salomão o afastaram de Deus ao ponto dele mesmo promover a idolatria em Israel. Irmãos, como que as nossas companhias podem nos sugestionar e nos levar para caminhos muito distantes dos caminhos de Deus para a nossa vida? E você? Quem são os amigos? Com quem você tem andado? Que conversas tem cultivado, inclusive pela internet? Será que essas coisas não estão te afastando do Senhor, de tal modo que você morra em fracasso? Termine a sua vida em fracasso? Muito cuidado, irmãos. Vamos refletir realmente sobre as nossas companhias, sobre aquelas pessoas que têm nos orientado, nos aconselhado. Agora que estamos diante, especialmente os jovens, né, diante dos influencers da internet, quantas pessoas sem qualquer sabedoria ou temor de Deus estão aí guiando os nossos filhos, guiando os nossos netos, fazendo a cabeça, como a gente diz popularmente, né? Concebendo aqui os pensamentos, as ideias da juventude, pessoas que não têm nenhum aplauso, nenhum respaldo, muitas vezes, né, da parte de Deus. Quem são aqueles com quem nós andamos juntos? E até o nome, hoje em dia, né, a gente diz seguidor. Eu sou seguidor de fulano, seguidor da cicrana, eu sou seguidor da fulana. Quem são essas pessoas? Né? Como elas são? Qual o caráter? Quais os valores? Né? Quantas lições para nós hoje, né? Através da vida de Salomão. E caminhando aqui, irmãos, para as nossas considerações finais, nós podemos dizer que Salomão orou a Deus pedindo-lhe sabedoria e Deus atendeu. Mas, no final, ele cai em fracasso. Portanto, nós precisamos orar com sinceridade e objetividade ao pedir sabedoria a Deus, como ele fez. Mas nós precisamos nos conservar fiéis até o final. Então, observando algumas atitudes do rei Salomão, você consegue entender melhor por que é enganoso o coração. Né? Ali em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quer dizer, aquelas mulheres carregaram Salomão para um outro nível de vida, para um outro entendimento da fé, para um desvio das coisas do Senhor. Então, queridos, é um momento de reflexão mesmo da nossa vida diante dessa história, né? Como que nós nos desviamos das coisas de Deus por causa de companhias que são refutáveis, reprováveis.
diante do Senhor. Por isso, todo cuidado é pouco ao selecionarmos aqueles a quem estamos seguindo, seja pela internet, ou na vida pessoal, ou no cotidiano, lá no nosso trabalho, e também usando de muita sabedoria quanto à atração do sexo oposto, porque Satanás sempre usou esse ponto fraco na humanidade, né, para levar muitos crentes à destruição espiritual e com isso ao abandono da fé, que nós chamamos de apostasia. Então, queridos, você não deve seguir esse exemplo de começar com um coração inspirado, cheio de sabedoria e terminar como um rei do coração vazio. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus possa nos orientar a sermos sábios progressivamente. Há um versículo em Salmo que diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios e não corações vazios. Né? Que essa seja a nossa oração nesse domingo e todos os dias da nossa vida. Ensina-nos a contar os nossos dias, a viver os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios e preservemos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Que Deus te abençoe, que ao reler toda a vida de Salomão e estudar sobre ela, você possa encontrar maiores e melhores exemplos do que não fazer para se afastar do Senhor, mas do que fazer para chegar cada vez mais próximo do Senhor. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo estudo. Amém.